Boa tarde a todos. Curitiba. Opa, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Eu vou dar um minutinho aí para a gente terminar de receber o pessoal. A gente se reúne aqui em torno de uma temática que é trágica, né, que é difícil, mas acho que ter possibilitado, né, esse tipo de encontro, esse tipo de troca também é bastante positivo. A gente acaba, nos momentos de dificuldade, encontrando formas diferentes, né, de trabalhar, de, de melhorar, aprimorar aquilo que a gente faz. E acho que esse encontro aqui é um desses momentos. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Meu nome é Carla Monteiro. Eu trabalho na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, no governo federal. É, eu coordeno atualmente essa iniciativa, que é a Rede InovaGov. Vou falar um pouquinho dela para vocês, tá? E eu agradeço já de cara, né, as pessoas que vêm participar, vêm compartilhar os seus conhecimentos, é, e já vou passar aqui para a nossa agenda, tá? Antes da gente começar, eu queria relembrá-los, né? Assim, acho que para muitos essa realidade não consegue ser esquecida a nenhum momento, então é importante a gente pensar que a gente tem ainda 600 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, a gente tem 40 mil estruturas ou parcial ou totalmente inundadas, tá? 47 milhões de toneladas de entulho. As águas estão contaminadas por bactérias, vírus, a gente tem pessoas com leptospirose, algumas mortes já confirmadas por essa doença. 381 mil estudantes estão sem escola. Isso é para gente que, né, é do serviço público, pensar é quase impensável, assim, como é que lida com uma tragédia tão grande, né, com tantos impactos. E o número de vítimas já chegou a 169, ainda temos 56 pessoas desaparecidas. É um sentimento devastador mesmo. Então, a gente permanece em campanha, tá? Aqui pela ENAP, pela Rede Nova Gov, a gente fez um combinado aqui de, além do nosso trabalho, né, de como servidores públicos a gente promover aquilo que a gente pode, a gente individualmente também tem realizado doações e a gente tem essa campanha em que a gente tem como meta 100 órgãos com pessoas doadoras e 10 mil pessoas com doações realizadas. A gente não recebe doações diretamente, o que a gente pede é que as pessoas realizem as doações para aqueles canais nos quais cada um confia, conhece, né? E só registre, então, essa doação no formulário para que a gente tenha essa contabilização, para que a gente acompanhe como é que a gente está evoluindo. É um pouco uma forma de incentivar, monitorar, a gente manter esse assunto e as pessoas lembrarem que as coisas ainda não estão resolvidas, ainda é preciso. Eles ainda estão pedindo alimentos não perecíveis, roupas de cama e materiais de higiene, principalmente, né? Assim, acho que roupas pediram uma parada, mas para esses outros itens ainda é importante que a gente realize doações. Já já eu coloco esses links aí no chat, tá bem? Então, a nossa agenda de hoje, ela vai passar por três iniciativas ou três ações que são importantes em momentos de crise, como a crise atual. A gente contou com pessoas que se voluntariaram para apresentar suas ações. A Vanessa Fraga, coordenadora do LabPrev, que é o Laboratório de Inovação do INSS, o Bruno Parente Norberto, que é um EPPGG, trabalha aqui no CAD. A gente também vai contar com Juliane Balbon, que é arquivista, né, chefe da divisão de gestão documental no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, meu profundo agradecimento a vocês e já parabenizar de antemão o trabalho de vocês, tá? Eu vou rapidamente falar sobre a Rede Nova Gov e passo a palavra para a gente iniciar o nosso tema, né, de central. Bom, a Rede Nova Gov é um movimento que já existe desde 2016 e ela tem a proposta de conectar pessoas que se interessam por inovação, por compartilhamento de experiências e por colaboração entre organizações, intra-organizações, entre poderes. Essa mistura é um dos grandes valores da rede, né? A gente tem canais que não são canais, enfim, são canais virtuais, então a gente promove encontros como esse,
A gente tem canais de WhatsApp, um deles foi criado recentemente, voltado para essa temática de desastres e emergências. E a gente vai lançar, agora em 2024, um canal específico dentro da nossa plataforma. A gente tem uma plataforma, tá? É inovagov.enave.gov.br. A gente vai criar um espaço ali virtual para que a gente possa realizar esse tipo de encontro com mais facilidade, onde tudo fica ali organizado, a gente se reconhece e a gente se conecta. Então, aguardem, venham para a Semana de Inovação para a gente tratar um pouco desse assunto. A mudança que a gente espera com essa atuação é a gente ganhar escala e a gente gerar mudança nos territórios. A gente quer contar com a inteligência coletiva, que a gente chama. Então, a gente aprende muito, às vezes, de livros, a gente aprende com os cursos que a gente faz, mas a gente aprende muito uns com os outros. E a Rede Nova Gov, ela tem essa proposta de conectar as pessoas. Além disso, a gente tem como uma linha de atuação a divulgação de abordagens para inovação em governo, tá? São muitas, de algumas delas vocês vão ter ouvido falar mais, outras menos. A gente utiliza esse mapa aí que foi elaborado originalmente por uma agência inglesa, a gente adaptou, trouxe para o nosso contexto. Então, a gente tem abordagens que facilitam o inovar, né, o criar caminhos novos, programas, serviços públicos novos. E essas abordagens às vezes passam por tecnologias, e em geral, quando a gente fala em inovação, é nisso que o pessoal pensa, mas não só. A gente tem formas de pensar melhor os problemas, está ali no ambiente de inteligência, formas de propor soluções para esses problemas públicos, e a gente tem como qualificar pessoas, como conectar pessoas. Então, eu diria que essa é a nossa atuação. Hoje, a gente está realizando inteligência coletiva. A gente está conectando pessoas para compartilhar aquilo que elas sabem. Isso é inovador, tá bem? Já contei que a gente vai ter um espacinho aqui. Quero convidar todo mundo que não tiver ainda, que venha para o nosso grupo de WhatsApp, que é o nosso atual canal, é o que temos, tá? A gente usa esse canal para compartilhar informações, para compartilhar, chamar para eventos, né, trocar ideias. E é isso, a gente lançou também na semana passada o Instagram. Então, com aquela proposta de alcançar mais gente, trazer todo mundo para essa conexão em torno de temáticas para gerar mais conhecimento e mais impacto, tá bem? Agradeço demais e passo a palavra para a nossa primeira palestrante, vamos dizer assim, do nosso evento. Vanessa, por favor. Obrigada, Carla. Obrigada a todos que estão presentes aqui. Obrigada pelo convite. E aí eu queria fazer, na verdade, um devolutivo do convite. Eu vou apresentar para vocês, muito artesanalmente, o que a gente evoluiu nessas 2, 3 semanas, mostrando para vocês o whiteboard que a gente desenvolveu e explicando para vocês como é que a gente está a situação atual, tá? Então, a gente não preparou nenhuma apresentação específica, mas a gente pensou assim, o que que a gente pode fazer é mostrar para vocês como é que a gente está e em que momento a gente está, o que a gente está pensando agora é em desenvolver, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não, peraí, eu fiz errado aqui. A gente está vendo uma tela que parece de Miro, é isso? Mas está errado, não é isso aqui. Não é Agora, como essa eu vou não? Ih, fazer caramba. para derrubar essa aqui? Porque no Zoom não é a minha. Tenta no ESC, Vanessa. Vai no ESC, aí ele vai tirar da tela cheia, aí você vai parar de compartilhar e depois compartilhar novamente. Não estou clicando em ESC aqui, não estou conseguindo. Desculpa, gente. Então, deixa eu compartilhar a minha, porque Derruba aí a minha aqui e eu aí. derrubo a sua. Isso. Pronto. Agora eu paro a Deixa minha. eu ver aqui. Então, deixa eu botar aqui o whiteboard. Agora vamos ver se eu consigo de novo. Agora sim. Pronto. Me avisem se vocês estão vendo. Pronto? Tá. Então, o que que a gente fez? Nós do NSS temos, da época da pandemia, do Covid, criou-se um projeto que se chama o Projeto Escuta, que é uma ideia que também surgiu inicialmente, originalmente, da SR Sul. SR Sul seria a Superintendência Sul, a gente tem 6 superintendências no INSS para cada região. A Superintendência Sul, ela agrega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí, nessa demanda, nessa época do Covid, criou-se esse projeto Escuta, que era um acolhimento psicológico dos colegas que estavam passando por aquela dificuldade né, de toda a situação que veio com a pandemia. E aí, a gente procurou o setor de qualidade de vida no início do mês, dia 6 de maio,
pensando em ampliar esse projeto escuta, ou como a gente poderia contribuir para a melhoria, é, pensando primeiro no público interno do INSS, porque a gente tem hoje 19 mil servidores, e eu não vou saber te dizer exatamente qual é o número que a gente tem no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que a gente tem uma rede de apoio de 19 mil servidores que poderiam, em algum momento, contribuir com o apoio para aqueles que são os necessitados. Então, a partir disso, a gente pensou assim, é, pensamos a gente fez um brainstorm, daí como que a gente pode ajudar os servidores terceirizados, estagiários que estão em situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Então a gente fez um brainstorm, exploramos possibilidades de ajudar o Rio Grande do Sul. Pensamos no curto prazo um canal único de ajuda, no médio prazo um atendimento presencial telefônico especialista, que seria a ampliação do projeto Escuta. E no médio e longo prazo, pílulas de orientação psicológica depois que todo esse pesadelo passar. E aí, desse curto prazo aqui, primeira coisa que a gente propôs e desenvolveu junto com o setor de qualidade de vida, a gente fez um Forms bem específico, bem completo, para que aqueles que foram atingidos diretamente pela situação lá do Rio Grande do Sul pudessem expor para a gente quais eram as necessidades deles, que vai desde assim, peça de roupa no tamanho tal, a material de limpeza do tipo X, entendeu? Então a gente foi um forms que a qualidade de vida desenvolveu e a gente contribuiu com eles para fazer um negócio bem específico do que a gente poderia apurar de melhorias. A gente fez então 5 reuniões, nós, enquanto laboratório de inovação, a gente tem pontos focais de todas as diretorias, todas as áreas técnicas do INSS, e isso nos possibilitou nos aproximar bastante da DTI, com os representantes que pudessem nos ajudar a desenvolver uma solução, e da assessoria de comunicação, que também poderia contribuir com a gente para fazer essa divulgação. O que a gente fez? Na Intraprev, surgiu então esse forms para que os necessitados pudessem fazer esse levantamento, para que eles pudessem preencher, e assim a gente tem um levantamento das necessidades. E aí, hoje, na reunião de hoje de manhã, apurou-se que tem 93 necessitados, não houve nenhum óbito, mas a gente tem 93 pessoas, 93 servidores diretamente impactados, ou público interno, né? Servidores, terceirizados, estagiários ou os aposentados e pensionistas do INSS. Então, eles estão preenchendo essa planilha, inclusive tem uma colega minha, Tânia, que está aqui, que também é da Superintendência Sul, que está trabalhando próximo dessa situação, e depois, em algum momento de questionamento, ela pode ajudar a responder. E dessa reunião de hoje, a gente chegou aqui entre várias situações de como é que vai passar, como é que é a questão de logística, como é que a gente vai evoluir para isso. A gente chegou em duas soluções. Ou um suporte interno, que a gente chamou de suporte web, que leva mais ou menos 3 dias úteis, ele é mais rápido, mas a usabilidade dele não é muito boa. Ou um back-end que levaria mais ou menos 10 dias, que seria cruzar o formulário dos necessitados com outro formulário que a gente fazia numa segunda fase, que é quem pode, quem quer ajudar e com o que pode ajudar. Então, diante disso, a gente chegou hoje na reunião que, se a gente está com mais ou menos aí, não, em torno de 83 famílias, que não vai chegar em torno a 100 famílias, e nós temos 102 gerências executivas, cada gerência executiva administra um pool de agências do INSS. Então, surgiu hoje a ideia de que talvez a gente pode cruzar essas famílias dos necessitados com essas gerências executivas. Se cada gerência executiva puder adotar uma dessas famílias necessitadas, a gente poderia evoluir nesse sentido. Então, na primeira fase que a gente está atualmente, é o levantamento das necessidades, para que todos esses 93 atingidos possam preencher o form para a gente saber qual que é a necessidade de cada um. E no segundo momento, pensar então nessa solução, seja o suporte web do INSS ou uma plataforma assim mais autônoma que eles possam contribuir e fazer esse cruzamento automático da usabilidade versus que considere a usabilidade e o tempo de realização, considerando quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. E aí, como que vai fazer chegar essas doações que vai desde da questão física mesmo, de roupa, de alimentos, de higiene, até uma questão mais complexa e que pode demandar mais tempo e uma rede de apoio maior, que é de reconstrução de casa, ou de toda a estrutura de computador, ou todo o resto de material que vai ser necessário. Então, eu queria mostrar para vocês esse Hotmart, que na verdade é mais assim, como que a gente construiu, né, essa ideia e aonde nós estamos hoje. A gente ainda está fazendo o levantamento das necessidades e aí a gente pretende, a partir disso,
junto com a área, pensar em como é que a gente pode pensar numa melhor solução que vai atender isso. De pronto, o que eu posso dizer para vocês hoje, que a gente pensou em cruzar essas 102 gerências executivas com essas 93 famílias e cada um adotar uma família. Por que que a gente pensou primeiro no público interno? Porque não vai ter como a gente atender toda essa quantidade de cidadão e que vai vir muito benefício, a demanda vai ser muito grande para o INSS, de benefício assistencial a restabelecer benefício. Então, como é que nós vamos atender se a gente não tem mão de obra para isso, entendeu? Então, a gente precisa pensar primeiro internamente e, claro, a diretoria de benefício também está pensando em várias outras ações que foram feitas, desde sobrestar prazos até outras demandas que a gente está fazendo de dar prioridade às ações, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Todos os processos de análise vão ser dar primeira prioridade para o Rio Grande do Sul, até fazer convocação para encaminhar servidor para lá e para atender o atendimento espontâneo mesmo, porque essa demanda é maior, segundo o superintendente. Então, a gente ainda está pensando, levantar as necessidades e depois pensar nessa solução que a gente ainda está estudando qual vai ser a melhor possibilidade. E um dos motivos da gente estar participando dessa rede aqui com vocês é justamente para a gente também aprender e ver como é que a gente pode unir esforços para poder trazer uma resolução melhor para essa situação do Rio Grande do Sul. É isso, gente. Fico à disposição e depois a Tânia também pode me ajudar a responder aquilo que vier de questionamento, tá bom? Perfeito. Obrigada, Vanessa. Super interessante aí a forma como vocês se organizaram. É, eu acho que é válido, sim, vocês entrarem para o grupo para, né, ver se vocês também conhecem outras possibilidades e aprendem uns com os outros. E queria só reforçar que a rede somos nós, todos, igualmente, no mesmo peso, tá? Então tem assim, não é que não é uma aula que vai ter alguém especialista. A gente está se apoiando nas nossas próprias capacidades. Então, acho que na medida que a gente conseguir expandir isso, né, trazer as pessoas que possam se envolver, que possam compartilhar suas experiências, mais valiosa vai ser essa experiência, esse espaço de troca. Então, muito obrigada, Vanessa. Agora eu passo para o Bruno, então, a palavra para ele apresentar o trabalho que ele realizou. A gente não está te ouvindo, Bruno. A gente não está te ouvindo, Bruno. Mas eu consigo ouvir um eco meu. Vocês também? Sim, Carla, tá dando um retorno mesmo. Ai, caramba. Será que a gente passa para o Juliano, depois volta para você? Ou como é que você tá aí, Bruno? O que que você acha que é? Tá fácil ou tá difícil? Faz uma cara aí, boa ou ruim? Alô, alô? Vamos passar para o Juliano? Aí você pode ir tentando ligando aí, e aí você, né, pode tentar falar em cima do Juliano, porque aí significa que funcionou. Tá bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, então, prazer então para todos que estão aqui nessa tarde. Quem está no Rio Grande do Sul, uma tarde de muito frio aqui, depois que parou as chuvas, então a gente tá um tempo seco, mas bastante frio, né? Então, além de estar pensando, várias frentes de trabalho. Continuo? Continuo? Ou o Bruno entra? Continua, Juliano. Acho Tá melhor. certo. Então, a gente fica pensando, a gente está trabalhando, né, em várias frentes ali, mas a gente tem uma realidade muito grande aí, né, dos desabrigados que estão em abrigos, né, e com esse frio acaba dificultando mais ainda, né, a gestão de todo esse problema, esse desastre aqui no Rio Grande do Sul. Bom, meu nome é Juliano Balbon, eu sou arquivista do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, é um departamento vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, né. Então, a gente, enquanto autoridade arquivística, né, no âmbito do Estado, né, na parte de gestão e preservação documental, com todos esses desastres, né, a gente, digamos assim, a gente é um pouco responsável, né, pela documentação, pelos arquivos estaduais, né.
A gente é vinculado através do SINAR ao Arquivo Nacional, que é também uma instituição do MGI, e dentro desse sistema, então, são afetados, né, os arquivos federais, os arquivos estaduais e os arquivos municipais, né. Enquanto arquivo público, então, a gente é responsável pelo sistema de arquivos do Estado, que são vinculados também aos arquivos estaduais e também os municípios que aderirem ao sistema de arquivos no âmbito do Rio Grande do Sul. Pensando nisso, né, enquanto autoridade arquivística, então, a gente elaborou poderia colocar, entre aspas, né, um protocolo inicial de apoio e recuperação desses arquivos estaduais atingidos pelos alagamentos e, respectivamente, aos municípios também, né. Trazendo um pouquinho do histórico, né, como eu já falei, a gente é o arquivo público responsável pela normatização da gestão e preservação dos documentos no Rio Grande do Sul, e uma das competências das mais importantes, né, é autorizar a eliminação de documentos no estado do Rio Grande do Sul. Então, pensando, né, que documento ele é um patrimônio também, né, a partir do ato administrativo é produzido e registrado em um documento, então deve-se ter controle desse tipo de eliminação daquela documentação que tem um prazo de guarda estabelecido num instrumento de gestão documental, que se chama tabela de temporalidade. Então, o nosso departamento é responsável por autorizar essa eliminação. O servidor ou o gestor público ele não pode sair eliminando o documento que ele entende que possa ser eliminado, que ele acha que não é mais importante, ou que, da mesma forma, em contrapartida, o que é mais importante, histórico ou permanente, né? E também, além de fazer essas autorizações, né, de eliminação, a gente é o órgão competente em preservar o documento que, através desse instrumento que eu comentei, é de valor histórico, permanente. Então, ele não pode se eliminar, ele deve ser preservado aí por muitos e muitos anos, para, inclusive, registrar toda a história da administração pública, toda a história da nossa sociedade aqui no Rio Grande do Sul. E, além disso, ele é o órgão gestor do sistema de arquivos do Estado. Então, pensando, né, enquanto autoridade arquivística no âmbito do Estado, né, a gente pensou em montar um protocolo inicial aí de atendimento aos arquivos estaduais e municipais que foram afetados pelos alagamentos. Então, nós temos aí, né, quase que 80%, 85% de municípios afetados pelos alagamentos ou pelas chuvas, né, e o Estado também, a partir da sua organização de secretarias, também foi fortemente atingido. Então, pensando nisso, a gente elaborou um protocolo de apoio, né? Quais são as ações necessárias para mitigar essas problemáticas de encontrar água nos arquivos, né? Que é bem tenebroso, né? Porque aqui, na verdade, não é só uma água de chuva, é uma água com lodo, barro, como tem falado ali, muitas bactérias, muitos micro-organismos. Então, a gente estava muito preocupado, né, em as pessoas começarem a adentrar em seus lugares de trabalho que tem arquivo, que a água começou a baixar, e pensando, o que eu faço com esse arquivo, né? Eu posso descartar, eu posso recuperar, eu tenho só secar, coloco no sol. Então, a gente foi fazendo vários protocolos desde o início, né, da gestão desse risco e apoios necessários para fazer essa recuperação, esse salvamento e recuperação dos acervos, até coisas mais técnicas de como recuperar na área de conservação e restauração de documentos, né, que daí sim vai se prolongar por muitos, digo, anos, né, porque é uma massa documental muito grande que foi afetada em todo o Rio Grande do Sul. Então, trazendo um pouquinho de ações realizadas aí que nós tivemos algumas semanas atrás, foi a elaboração do Manual de Ações Iniciais para a Salvaguarda de Arquivos após a ocorrência, então, desse desastre, né, natural por inundação. Aqui está desastre natural, mas eu tenho defendido que é desastre climático, né, então, isso não foi natural, isso foi um desastre climático que a gente tem enfrentado aí aqui no Rio Grande do Sul, desde, inclusive, do ano passado, né, na metade do ano passado. Esse manual foi elaborado, então, em conjunto com o Arquivo Nacional, vinculado ao Ministério de Gestão e Inovação, e a Universidade Federal de Santa Maria, que foi um dos primeiros acervos que foram atingidos por alagamento aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, foi amplamente noticiada aí nacionalmente, inclusive em redes nacionais de televisão. Então, esse manual está sendo bem interessante para a gente fazer a primeira troca, né, com aquela pessoa que está na ponta, que identificou que seu arquivo foi atingido por água. Iniciamos também um mapeamento e identificação dos arquivos estaduais e municipais que foram atingidos pelas chuvas e alagamentos. Mais para frente tem a quantitativa ali, nós temos já 44 arquivos estaduais atingidos, né? Então, por exemplo, eu vi que tem colegas ali da nossa secretaria, né, que estão aqui
na vídeo. Então, nós temos, por exemplo, da SPGG, temos arquivos da divisão de pessoal, divisão de protocolo, divisão de medicina do trabalhador, né, de tombo, né, de registros de patrimônio, que foram afetados. Então, a gente está falando não só de uma secretaria, são vários arquivos de uma secretaria que foram afetados. Então, mapeados até agora, nós temos no Estado em torno de 44 respostas, que a gente está tentando viabilizar, inicialmente na medida que a secretaria entre em contato com a gente, solicitando esse apoio. Então, esse mapeamento está sendo bem interessante. Além do mapeamento e identificação dos arquivos, a gente criou, então, um cadastro de chamamento de voluntários para apoiar isso, né? Então, o Estado, ele não tem, né, servidores, o quantitativo de servidores, né, para atender essa demanda de realmente salvamento, né, tirar os arquivos do lugar que está encharcado, com lodo, barro, tirar dali, colocar num lugar seco, e a partir daí começar a fazer o salvamento e a recuperação. E um dos primeiros acervos, né, então, que a gente já está aí quase finalizando o salvamento e não recuperação, isso é bem claro dizer, foi na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e a Companhia de Silos e Armazéns, que é uma companhia que está sendo extinta aqui no Estado, e também foi um acervo bem afetado, né. Então, algumas ações realizadas até o momento, e algumas ações viabilizadas, então, que a gente está ainda em apoio, em conversas, né, que é o apoio do Exército Brasileiro, então, ajudou bastante a gente nesse processo de logística, então, de tirar os materiais, né, do lugar que estava inóspito, para se trabalhar, e eles ajudaram nessa logística, né, tem uma fotinha ali do lado, para vocês verem mais ou menos como é que estava a realidade dos arquivos que a gente foi adentrando, né, bastante lodo, bastante barro e, infelizmente, muitos arquivos atingidos, né. Nós estamos participando de uma rede de apoio para a recuperação de acervos, aí, junto com universidades e profissionais de restauração e conservação de documentos, viabilizando também o apoio do Ministério da Ciência, do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, Ministério da Gestão e Inovação, através do Arquivo Nacional, e o Ministério da Cultura, né, além de algumas universidades que estão em contato conosco aí, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal de Rio Grande, né, que são os lugares que nós temos cursos de arquivologia aqui no Rio Grande do Sul. Também tem diversas vezes, o Arquivo Nacional está muito presencialmente com a gente, a partir do Sinar, como eu comentei, e a participação da rede SOS Acervos, né, com coordenação da Associação dos Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul. E agora, talvez, entrando na rede nova, né, que a gente está hoje conversando. Como eu falei dos mapeamentos, né, aqui, essa apresentação nós fizemos na sexta-feira para conversa com os diretores administrativos das secretarias. Então, nós tínhamos até então 24 instituições mapeadas, arquivos mapeados, e hoje, então, nós já temos 44, né, para vocês verem que à medida que as pessoas vão conseguindo acessar os prédios, os lugares que trabalham, vão identificando os problemas nos arquivos e enfim, quase toda, sempre muito alagado, muito ruim de se verificar. No âmbito federal, que daí não é nossa competência, mas as pessoas têm respondido nosso levantamento também, nós temos 17 instituições ou arquivos, mas daí quem está tratando é diretamente com o Arquivo Nacional, através do sistema do SIGA, e municipal nós temos até hoje, então, 13 instituições, mas esse número também está desatualizado, porque o Arquivo Nacional está nos apoiando nesse mapeamento também nos municípios. Aqui é um certo protocolo de como a gente pode ajudar enquanto arquivo público, né, para fazer esse salvamento e recuperação dos acervos. O APERS, então, enquanto apoiador, é o apoiador, digamos assim, ele não faz o trabalho de recuperação, apesar de que a gente está muito presencialmente nesse acervo que eu comentei, da habitação e da SES aqui no Rio Grande do Sul, mas ele é o apoio, né, dando as diretrizes e o alinhamento ali para como se fazer esse salvamento e recuperação dos acervos. Aí nós estamos fazendo, então, um mapeamento, apoiando nesse mapeamento, né, que vai, inclusive, ser utilizado pelo próprio MG e pelo MINC para ter a dimensão, né, das perdas que nós tivemos no Rio Grande do Sul. O MINC muito envolvido com a parte de museus ali, bibliotecas, e o Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, na parte dos arquivos estaduais e municipais. Nós temos a orientação técnica, né, então a gente dá o apoio técnico, acompanhamento das ações de salvamento e recuperação dos arquivos, viabilizando também alguma indicação de recursos e materiais necessários. Então, a gente tem algumas verbas que estão sendo viabilizadas com os próprios ministérios, com o Estado do Rio Grande do Sul, com algumas redes de apoio também, né, o famoso PIX,
que as pessoas também estão criando eventos, enfim, para ajudar aqui os arquivos estaduais. E a destinação de voluntários capacitados orientados, né? Nós fizemos anteriormente, eu acho que semana passada, retrasada, nós fizemos uma capacitação em 3 dias de live à noite para os voluntários que gostariam de trabalhar, além dos manuais ali, as orientações que a gente dá em loco, né, para se trabalhar nessa documentação que foi atingida. E, né, chegando ao salvamento e recuperação dos arquivos estaduais. E a gente tem falado, né, as pessoas... a gente coloca aqui comprovação de fatos e garantia de direitos, né? Esses são documentos administrativos, nós temos documentos permanentes e históricos, mas a maioria, o volume documental que foi atingido é a documentação administrativa. Então, a gente tem defendido isso para o Estado, entender a importância de salvar esses arquivos, porque daqui 5 anos, 10 anos, um servidor vai querer se aposentar, quer garantir algum direito, né? Está querendo defender alguma coisa do Estado, e esses documentos eles não vão estar mais aqui. Então, a gente está falando assim, olha, precisamos salvar esse acervo pelo cunho histórico, cultural, obviamente, de memória, né, do Rio Grande do Sul, mas também administrativamente para defender o Estado, né, na medida de disponibilizar os direitos que a população tem. Alguma organização de competências, aqui eu acho que é interessante falar, né, que o arquivo público, então, ele, como é que é a organização, né, o arquivo público ele é avisado que o acervo foi atingido, então a gente faz essa aproximação ali de comunicação e visita técnica para fazer diagnóstico. A gente viabiliza, então, o estudo dos manuais e das ações iniciais por parte da secretaria ou entidade que foi afetada. Nós indicamos alguns focais e organizamos a equipe técnica da própria secretaria, porque ela é a custodiadora da documentação e ela também tem que estar próximo, né, desse salvamento e recuperação, e a viabilização dos EPIs tão necessários, né, de segurança da pessoa que está mexendo nesse grande volume de lodo, água podre, putrificada, digamos assim, né, porque realmente é uma situação bem complicada e a gente está vendo aí no noticiário que estão aparecendo várias doenças a partir desse contato com a água, né. Como competência, então, nós temos aí algumas coisas da secretaria que foi atingida, ou do arquivo que foi atingido, dizendo, né, que a gestão desses arquivos é de responsabilidade da secretaria ou da entidade, não é do arquivo público. O arquivo público ele só recebe documentação de guarda permanente, e a partir daí a custódia ela é do arquivo público e tem que ser preservada essa documentação. Orientando também que nenhum documento deve ser descartado sem autorização do arquivo público. Então, tem uma instrução normativa do estadual aqui, que é a número 1 de 2016, que dispõe sobre a eliminação de documentos, e inclusive tem um capítulo que dispõe só sobre aqueles documentos que foram sinistrados, né, por água, por fogo, enfim, né, então tem que atender essa instrução normativa. Responsabilizar-se pelo salvamento e recuperação dos arquivos, né, entender ali, fazer com que a secretaria entenda, olha, vocês são responsáveis por essa documentação que foi atingida, viabilize, então, esse salvamento e recuperação com apoio do arquivo público. Apoiando a documentação para registrar o sinistro, né, então é importante fazer esse registro, né, o que foi feito para salvar, quais são as dificuldades que nós tivemos, então a gente está pedindo também essa elaboração de relatório técnico, né. Viabilização de equipe, obviamente, né, então a secretaria como responsável por essa documentação tem que viabilizar gente da secretaria para fazer esse salvamento, juntamente com os voluntários ali, né, que a gente está disponibilizando também. E manter o canal de comunicação com o arquivo público, né? A gente está aqui à disposição para apoiar, fazer salvamento, a gente colocou muita mão na massa nesses últimos dias, né, porque realmente foi muito instantâneo, né, as coisas que aconteceram, e a partir daí, então, a gente abraçou a ideia pelas competências em decreto que o arquivo público tem e pela importância que a gente sabe que a documentação tem para o Estado. E aqui seriam mais umas demandas finais. E daí falar sobre, gostaria só de te indicar, né, os documentos que foram elaborados pelo arquivo público, são as ações iniciais para salvamento de arquivos após ocorrência de desastre, e nós temos um guia bem interessante que foi a Universidade Federal de Santa Maria fez após o acontecimento que teve lá em Santa Maria, que depois a gente pode disponibilizar os links para vocês. Seria isso, Carla. Desculpa, falei demais, mas acho que deu para falar tudo. Não, foi ótimo, foi bastante coisa, né? Assim, num curto espaço de tempo. Acho que talvez tenha sido complicado todo mundo absorver tudo, mas é bom saber que a gente tem agora essa fonte. Teve gente aqui pedindo o material, essa apresentação.
Então, a gente sim vai compartilhar, né, Juliana? Depois você pode encaminhar, e aí também eu posso disponibilizar para vocês na nossa plataforma, vocês nos eventos conseguem entrar nos eventos passados, e aí tem uma pasta com todos os materiais, inclusive para os outros eventos da rede. A gente está tentando organizar assim, as coisas por ali. Como é que estamos? Bruno, você está pronto aí? Como é que tá? Vamos ver se a gente ouve sua voz. Você quer tentar sair do Zoom e voltar? Porque eu estou te ouvindo, eu estou me ouvindo, como se fosse um retorno, assim, da minha própria voz. Tá bem. Pessoal, enquanto isso, eu coloquei no chat um Jamboard, que é um espaço para que vocês coloquem as impressões de vocês. Esse espaço aqui de troca é novo, né? A gente está criando um espaço Ainda a gente tem só o grupo de WhatsApp, a gente quer migrar para um espaço melhor, ainda não temos isso pronto na nossa plataforma. Mas o fato é que, enquanto isso, a gente pode se organizar de diversas formas. Então, eu coloquei duas perguntas nesse Jamboard. O primeiro é o que você espera dessa rede, né? Quando vocês se interessaram pelo evento que diz a gente vai se conectar em torno dessa temática, qual que é a expectativa? Vocês, especialistas, troca comunicação, enfim, que tipo de expectativa ou qual é a falha que esse tipo de encontro pode ajudar a remediar? Essa é a primeira página. Lá em cima, quando vocês passam para a segunda página, a segunda pergunta é quais são as temáticas de interesse. Porque atender com ações do serviço público os problemas causados por tragédias é um mundo, né? A gente pode desde salvar arquivos, a gente pode desde manter aulas em andamento, né, com iniciativas, então, assim, educação, saúde, infraestrutura, recolocação das pessoas no mercado de trabalho, depois, né, muitas tiveram suas... Enfim, é um mundo de assuntos que precisam ser endereçados. Eu tenho certeza que cada área, né, cada parte do governo está se desdobrando aí para pensar em como retomar, em como colocar as coisas de volta nos eixos, mas talvez para esse grupo específico alguns temas sejam mais caros e a gente possa focar nesses temas para os nossos próximos encontros, tá bem? Queria deixar um pouco aqui aberto, então, para vocês colocarem a opinião de vocês. Bruno, eu acho que a gente te ouviu, ou talvez me ouviu. Vamos tentar? Tá, estão me ouvindo agora? Tá ótimo. Então, vou tentar compartilhar a tela. Me põe como co-host que eu não estou conseguindo compartilhar. Veja agora, Bruno. Estão vendo minha apresentação? Sim. Tá. Gente, vou falar rapidinho, porque todo mundo está corrido. Vou falar um pouco de integração dessa visão sistêmica, desse modelo sistêmico, com ferramentas várias de análise de risco para resposta eficiente em situações de desastre e emergência. Tá? Meu nome é Bruno Parente, eu sou do IBGG, então já passei por várias pastas, vários ministérios, já mexi com aviação civil, defesa, já mexi na área acadêmica, com espaço, com tecnologia da informação. Então, passar um pouco a experiência ensinada que a gente pega em cada uma dessas áreas. Eu acho que a aviação civil tem algo muito interessante. Quando ela analisa um desastre, falando a culpa foi A, ou a culpa foi da pessoa B. Ela fala em fatores contribuintes. A gente acaba colocando muito a situação em vilão. A gente escolhe o vilão da vez. Foi emergência climática, ou foi a chuva? Não foi só a chuva. Foi a chuva, foi questão de monitoramento, foi questão de avisar a população, foi questão da população estar treinada, foi questão das casas terem preparadas para enchentes, foi questão de alarmes, foi questão de a gente ter planos de fugas. Então, são vários fatores que vão contribuindo para o desastre que aconteceu. Na parte da defesa, tem essa parte interessante, como lida um pouco com segurança, tem questão de inteligência e contra-inteligência, a parte da comunicação, a gente tende a agir um pouco inocente, relatar tudo o que está acontecendo, mas o que comunicar, quando e como se comunicar é importante, porque onde a segurança pública vai estar atuando, que forma que ela vai dar, ou algumas informações têm que ser mantidas privadas nesse processo,
privadas no sentido mantidas sob inteligência de Estado mesmo, para realmente melhorar a atuação do Estado. Então tem isso, a gente tem que pensar. Na academia, eu vou passar algumas ferramentas aqui para vocês, tem muito material para pesquisa, de ferramentas que já foram estudadas, que podem ajudar a gente a entender essa bagunça que a gente está agora, colocar no papel e melhorar para organizar. O espaço, ele diz um pouco assim, a gente sempre tende a falar, não, vamos colocar tecnologia e inovação, mas as questões, os satélites que vão para o espaço, eles têm muita tecnologia embutidas, mas tecnologia não resolve totalmente isso. A gente tem interações sistêmicas entre elas, então tem problemas que às vezes a tecnologia traz, são problemas novos, que a gente tem que tomar conta também. No ponto que eu acho uma lição interessante de tecnologia da informação é que quando acontece um acidente de hackers, o servidor caiu por inundação, por incêndio, seja como for, ele tem essa questão de você já pensar na continuidade do negócio. Que pontos, que processos de negócio para mim são vitais, que eu vou restabelecer primeiro. Então, em vez de você pensar nisso quando a emergência já surgiu, a tecnologia da informação tem ISO se lidam com isso, em que você estabelece em que momento eu vou lidar com cada problema para ir corrigindo o problema conforme uma ordem de prioridade pensada antes, não quando eu estou com a cabeça quente com tudo fora do ar, né? O que é um sistema? Eu estou falando muito aqui de relação ao sistema. Sistema é o quê? É um conjunto de componentes. São elementos que trabalham juntos para alcançar um objetivo comum. Desculpa, gente, eu tive que colocar um microfone aqui, vou ter que esperar um pouco passar aqui. É o Brasil real, né, mesmo? Desculpa, fica até feio assim, a tecnologia atrapalha a gente, mas vamos lá. Então, interações e interdependência. Então, os componentes, as pessoas interagem de maneiras complexas. Em outras palavras, eu gosto muito da nossa linguagem política pública. São muitos atores e instituições com objetivos e agendas diferentes, mas que estão trabalhando no mesmo ambiente. Entender isso é importante para a gente começar a lidar com a emergência. Então, qual a principal metodologia que eu quero falar? O STAMP e o STPA. O STAMP é System Theory Accident Model Process, que ele é um modelo que ele tenta analisar as falhas em sistemas complexos. Então, ele olha toda a complexidade do ambiente e tenta identificar por que falhou. Naquele sentido, não existe uma falha isolada. As falhas acontecem por interação entre sistemas, interação entre pessoas. E o STPA, na verdade, é uma técnica baseado nessa visão do modelo para identificar cenários perigosos e tentar preveni-los. Por que é interessante colocar o sistema no papel? Se colocar o sistema no papel ajuda você a entender o contexto, ter uma visão clara. Então permite até ver prioridade de atuação, onde é que eu vou agir agora, qual é o ponto que eu preciso resolver rápido. E começa a gerar um registro para posterior lições aprendidas. Esse é o que a gente vai sendo construindo, e eu digo assim, na parte da engenharia isso é muito claro. A engenharia aeronáutica foi construída com base em erros do passado. Então, aviões caíram, tiveram fatalidades, essas fatalidades melhoraram nossos projetos de engenharia de maneira que a gente está fazendo aviões cada vez mais projetados para evitar cair ao máximo. Existem ferramentas que eu gosto, tá, gente? Eu uso o dia no meu trabalho, tipo, eu fiz um mapeamento de processo ontem mesmo. Essa análise de risco é o que a gente ensina nas aulas para fazer realmente análise de risco do poder público, mas eu acho que elas são ferramentas assim, um pouco demoradas de se construir, você tem que fazer antes do problema aparecer, ou o que você quer mudar no processo. Para a gente agora, eu proponho algumas coisas mais simples, mais rápidas, que você consegue fazer com papel na mesa. Não sei se o Miro vai estar funcionando, não sei como vai ser a estrutura, mas com papel na mesa. Esse primeiro que eu trago aqui para vocês é o estratégico, o Options Level End Analysis. O nome é complicado, mas eu acho que a vantagem dele é que ele é um modelinho que ele tenta ser bem didático. Então, quando você escreve alguma coisa, você escreve o contraste deles. Então, quando eu digo assim, que há lacunas na base legal, eu coloco o contraste dizendo que a lacuna que ela está incompleta. Então, eu vou colocando o preto e o branco de maneira que eu quis dizer exatamente como lacunas, fique claro para qualquer leitor. E eu vou estabelecer navegações entre elas. A partir dessas ligações, aí eu tenho modelos de engenharia, que eu vou analisar onde é que é a cabeça, a origem dos problemas, onde é que está resultando os problemas, que pontos são nós que os problemas encaixam. Então, às vezes, vale a pena eu trabalhar nos pontos que recebem muito fluxo de informação. Aí são várias maneiras de tratar, tá? Deixei aqui um estudozinho acadêmico, que são a tesezinha, se alguém quiser se debruçar mais esse. Essa tese é interessante porque ela é justamente falando sobre defesa civil, tá? Então, tem uns pontos aí que podem ser úteis no que a gente está tendo na atualidade.
Os Bruno, modelos deixa eu só te interromper rapidinho, desculpa. Só para falar que a gente tem só mais alguns minutinhos, tá bem? Para a gente conseguir abrir e ouvir as pessoas e as perguntas. Então, mais ou menos uns 5 minutos. Tô bem, bem no meu tempo mesmo, tá? Tô passando bem rápido, porque eu acho que o objetivo aqui é um pouco apresentar as ideias e deixar o material com link depois para quem quiser ler com calma, se aprofundar, e a gente volta a conversar, tá bem? Esse é um outro modelo que é interessante. Ele ainda é um modelo sistêmico, mas ele divide cada função, atividade, em 6 perninhas. Essas perninhas é o quê? O input que eu recebo e o output. Ok, isso está claro. Então, o que eu recebo de entrada e o que eu devo sair. Mas ele tem outras ideias. Quais são as pré-condições que tem que estabelecidas para funcionar? Quais são os recursos que eu preciso ter nessa atividade? Qual é o tempo que está envolvido? Porque às vezes eu preciso de um recurso para chegar nem antes nem depois, na hora certa. E qual a unidade de controle? Assim, quem está controlando, quem está mandando, aumenta a atividade, diminui a saída. Então, esses modelos são analisados e eles são linkados para a gente prever como esses cenários estão funcionando. E por último, que eu acho que é o foco dessa apresentação, é o STPA. O STPA, como ele tem essa análise sistêmica, ele é bem interessante. Ele parte daquele modelo de eu vou ter um atuador, um sensor, um processo controlado, e a partir disso ele vai estabelecendo núcleos cada vez maiores. E ele permite você crescer, então, sobre, eu vou analisar como esse controle veio do meu órgão, como esse órgão subiu para o ministério, como esse ministério subiu para o legislativo. Então, assim, ele é um sistema que permite a gente analisar, inclusive, as relações federativas. Como a relação estadual, como a relação com a federação, como a relação com o município. E ele tem alguns pontos de análise que é interessante analisar. Se a ação de controle chegou antes ou depois, se a ação de controle, o comando de avançar ou recuar, ficou por tempo demasiado, isso atrapalhou a ação. Então, assim, ele tem algumas maneiras de você analisar esses bloquinhos de controle para tentar prever onde podem acontecer problemas e você evitar que os riscos aconteçam. Mas, de novo, esse é um modelo baseado no tratamento da realidade. Ele partiu do modelo de acidente e agora ele está se tornando um modelo preditivo. Mas acho que a grande vantagem dele como modelo de análise de acidente é tentar colocar o máximo dessas relações no papel e a gente poder analisar realmente como o sistema que a gente está inserido se relaciona, e a partir desse relacionamento a gente vai escolhendo que ponto tem a sua ação na emergência para depois gerar lições aprendidas para evitar que o mesmo problema se repita. Tá? Gente, estou deixando aqui meu contato, tá, no slide, então se precisarem de mim, eu estou disponível para facilitar, para trocar ideia, para usar minha experiência de engenheiro, para usar minha experiência no que for aí para trabalhar juntos, tá, gente? Muito obrigado por ter sido bem rápido. Tá joia, Bruno. A gente te agradece. Eu queria fazer agora, a gente tem mais 10 minutos. Então, nos próximos 5 minutos, a gente pode dialogar um pouco. Tem alguém com alguma pergunta para as pessoas que apresentaram, ou para a Vanessa, ou para o Bruno, ou para o Juliano, que gostaria de questionar nesse momento? Ou as pessoas estão tímidas, ou elas entenderam, ou elas querem talvez estudar um pouquinho mais, né? E depois fazer Eu perguntas já acho, um pouco mais no seu contexto. Pode falar, eu ouvi uma voz. eu acho que foram ótimas as apresentações, né? Realmente trazem propostas, principalmente mais práticas, as duas primeiras, né? Do arquivo público e também a do INSS, né? Então, são também ações voltadas mais para o contexto dessas pessoas que estão ali. Não vejo muito como, por exemplo, eu, né, que estou em Belo Horizonte, poderia ajudar, talvez com ideias, obviamente, mas foi muito rápido, eu acho que a gente precisa ainda de absorver um pouco e pensar sobre isso, né? A última, acho que foi bastante prejudicada por causa do áudio, né? E também por ser uma proposta muito técnica que a gente precisaria de mais tempo para
para poder entender em detalhes, né, sobre aqueles diagramas, né? Muitos de nós não têm acesso ali, me parece que são coisas muito específicas de determinada área, talvez da aviação, né? E de todo modo, acho que é sempre muito bom a gente ouvir, né? Sempre geram insights, e isso, eu acho que é por isso que estamos mais silentes. Tá bem, tá joia, Beatriz. Obrigada pelo seu comentário. Aqui a rede acabou sendo criada, né, esse grupo de pessoas interessadas em resolver essas questões relacionadas a desastres de uma forma muito abrupta, né? Faz um mês que a gente está com essa situação, mas a gente entende que isso pode ser uma construção também a médio prazo, né? A gente talvez vá agora ter um boom de soluções práticas aplicadas, né? Que é aquela coisa que sai ao mesmo tempo em que a gente precisa delas, né, no fazejamento, mas depois a gente pode tentar organizar o que foi feito e como foi feito, para que das próximas vezes, caso aconteça, a gente esteja melhor preparado. É um pouco esse o caminho, a proposta principal aqui do grupo. A gente ainda tem só o canal do WhatsApp, mas a gente vai ter em outubro um canal mais organizado, onde a gente possa ter uma melhor gestão de conhecimento. E aí eu tenho, já coloquei aqui duas perguntas, né? O que você espera da rede? Eu vejo que tem algumas respostas que estão relacionadas à rede NovaGov de uma forma maior, ou seja, a rede NovaGov ela oferece ferramentas e formações e conecta pessoas interessadas em implementar metodologias e abordagens para a inovação no setor público, mas aqui seria um ponto um pouco mais específico, que é dessa rede, esse grupo em especial, né? De que forma que a gente pode melhor trabalhar para que a gente tenha registro organizado, né, das ações práticas que foram implementadas nesses momentos, né? A gente tem algumas aí boas primeiras ações. Talvez agora um próximo trabalho seja de uniformizar a linguagem e ter uma espécie de, talvez o ideal seja ter um manual, né, com um índice que separe em temas, e talvez isso possa ser uma construção conjunta. Então, o convite que eu quero fazer para vocês é da gente tentar trabalhar para essa construção, tá? Colaborativa. A gente ainda não tem um espaço para isso. Por enquanto, o que a gente pode fazer é trabalhar, né? Tem muita gente que já está atuando, já está desenvolvendo essas iniciativas, e assim que tiver um respiro, registrar esse trabalho, a forma de trabalho, a forma de atuação, para que a gente depois consiga aprender com essas lições, com os erros e com os acertos. E a gente pode manter esse canal para troca, né? A segunda página aqui que eu coloquei para vocês foi para a gente olhar um pouco para as temáticas. Não sei se todo mundo chegou a acessar ou visualizar que existe essa segunda página, que é qual é o tema de interesse, né? Como eu coloquei inicialmente, desastres e emergências, eles nos levam a tomar medidas em diversos âmbitos. E qual é o âmbito que a gente vai escolher para a gente focar aqui, para a gente atuar? Seria um pouco o tema de interesse ou de atuação de vocês, tá? Então, vou manter esse espaço aqui aberto para as colocações de vocês, um espaço colaborativo, e isso começa a contribuir, a construir a nossa proposta e os nossos próximos passos. Queria, de novo, abrir para ouvir vocês, talvez para quem estiver aí no front, aí, para quem quiser dar um depoimento, contar um pouco como é que tem sido a atuação, como é que tem sido trabalhar no governo diante dessa situação e de que maneira que uma possível organização dessas iniciativas ou facilitação do acesso a iniciativas implementadas nessas situações pode ajudar, ou não, ou isso aqui tudo a gente vai fazer outra coisa. Então, estou abrindo aqui para vocês Oi, Carla. Posso falar, Vanessa? Eu não achei ali a mãozinha para levantar, eu tô meio me ambientando ainda com o Zoom. Mas o que eu queria trazer assim aqui para vocês e que a gente está se questionando e das reuniões que eu tenho participado, do judiciário ao interno do INSS, ao tudo que eu tenho acompanhado nessas últimas semanas, né? Há uma preocupação e, na verdade, os órgãos públicos, de um modo geral, a gente não tem protocolo
para a crise, sabe? A gente já teve uma crise sanitária com a pandemia, a gente está enfrentando o início de uma crise climática agora, e eu acho que é urgente as organizações públicas pensarem em protocolos de crise. Como é que eu vou atender o público fechando 3 agências que são gargalo de atendimento? Como é que eu vou atender o público quando eu tenho uma baixa tão grande de servidores que não vão poder trabalhar porque foram afetados diretamente ou porque na situação da pandemia que tanta gente teve esses problemas, né? Então, eu acho que é urgente, nós, enquanto rede, pensar em que protocolos, para além de eu olhar o meu umbigo, o que que o INSS tem que fazer, tanto para o cidadão quanto para os servidores, o que que o poder público, o que que as organizações públicas têm que fazer de protocolo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar em evoluir a longo prazo, entendeu? Porque aquilo que a gente pensou, a próxima crise vai ser climática lá para 2050. A gente já está vivendo agora, depois de 4, 5 anos do que começou a Covid, entendeu? Então, eu acho que é urgente este ponto. Das apresentações que a gente viu aqui, do colega, se não me engano, Daniel, que falou dos documentos, né? Que vai impactar diretamente no INSS. A gente teve aí quantos cidadãos que perderam todos os documentos. Como é que eles vão reunir documentação para comprovar a atividade e poder pedir uma aposentadoria, seja regime geral ou regime próprio, entendeu? Eu já pensei até na minha questão particular, que é pedir lá a documentação lá do como é que é para cidadania. Eu perdi todo o rastro da documentação para uma cidadania italiana, por exemplo. Mas pensando no cidadão de modo geral, né? O que nós temos que fazer, o que que eu posso aprender com um colega lá, e o que que a gente pode trabalhar junto pensando nisso. O segundo colega que trouxe esses protocolos que eu achei tão interessante, essas ferramentas, eu entendi, né? Essas ferramentas, o Stamp, o STPA, Soda. Eu acho que seria muito interessante a gente pensar num framework ou num workshop para eu aprender como é que eu posso explorar essas ferramentas para que eu possa levar para os demandantes, eu pensando enquanto laboratório. Como é que a gente pode se apropriar dessas ferramentas para poder levar isso para a prática com os demandantes, diretoria de benefício, diretoria de gestão de pessoas, entendeu? Eu acho que a gente podia pensar assim, sei lá, de curto prazo, como fazer um workshop sobre isso, como aprofundar isso aí a partir desses direcionamentos que ele deu. O que que eu posso contribuir para a rede lá da documentação? O que que eu posso contribuir para as N possibilidades de outros colegas, de outros órgãos que estão aqui e que a gente poderia pensar em como ampliar essa rede, pensando que, assim, poxa, a INSS tem uma capilaridade no país inteiro. Quanto que a gente impacta na sociedade, sabe? Quantos que vão requerer agora benefício? É, seja da pensão por morte, porque vai gerar muito óbito, sim, dessa situação, infelizmente, seja do benefício assistencial de tanta gente que vai ficar sem condição e que vai bater na porta do INSS. Então, o que que a gente pode fazer para somar esforços para melhorar, entendeu? Entendi. Tá, É, joia. Só complementando um pouco o que a Vanessa falou, eu acho que era até uma questão que eu queria falar também. Eu acho que é fundamental, né? Não, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, impossível, né, por questões de logística minha e, enfim, meu arranjo mesmo de estar ajudando e acho que eu também não seria útil, né, em loco ajudando. Acho que a gente tem como ajudar de outras formas, né, à distância. E eu acho que até envolver, né, talvez num segundo momento, mais para frente, criar planos de contingência regionais, né, e até orgânicos também, né, dentro dos órgãos governamentais, a gente criar esses planos de contingenciamento de crises que nós não conseguimos prever, né, de eventos que nós que estão fora do nosso forecast habitual, né. Eu acho que seria também de bastante utilidade, que como a Vanessa também falou muito bem, essa era uma crise que nós estávamos prevendo que acontecesse daqui 25 anos, né? E já estamos vivendo isso, e com previsões de catástrofes iminentes no Nordeste do país. Enfim, tivemos ano passado uma seca que foi alarmante também, né, na região norte, totalmente inesperada, foi inesperada por nossa, né, que não deveria ser inesperada, mas pela nossa ingerência, né, e eu acho que nós temos que atuar nessa frente, agora é a hora, a gente não pode mais deixar para trás, né?
Tá, joia, Beatriz. Obrigada. A gente tem aí com mão levantada a Tânia e Elias, por favor. Oi, gente, vocês me escutam? Tá um tiquinho baixinho, Tânia. Não sei se é para todo mundo. Se você pudesse aproximar o Vocês me escutam agora? Melhorou? melhor. Que bom. Isso, tá, joia. Então, só primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar participando aqui dessa reunião. Não tinha ainda participado nenhuma vez, é tudo muito interessante. Toda a questão de, apesar de eu ser antiga no INSS, eu sou dinossauro, né? Chamo de móveis e utensílios, a gente é chamado às vezes de móveis e utensílios, né, dentro do INSS, mas eu tenho sempre muito interesse pelas coisas novas, pelas novidades, assim, o que a gente pode fazer e aproveitar as tecnologias e aproveitar os avanços, né, para melhorar a vida das pessoas e não para porque hoje as tecnologias às vezes elas podem ser boas e ruins ao mesmo tempo, né? E a gente tem essa oportunidade de usar para melhorar. Queria mandar um abraço aí para o meu professor Elias aí de gestão de riscos que está com a mão levantada. E a minha fala é no sentido do complemento da Vanessa, que a gente trabalha, eu trabalho no SEGPLAN, da Superintendência Regional Sul, que é um braço da Diretoria de Governança, e a gente está tentando aprender a trabalhar com gestão de riscos, né? E a gente, mesmo assim, a gente não consegue prever todas essas dificuldades. E, inclusive, depois desse evento no Rio Grande do Sul, uma das minhas proposições para o pessoal da gestão de riscos da DIGOV, da Diretoria de Governança, é começar a pensar já numa gestão de riscos em cima da migração das populações, porque a gente vai começar a ter um movimento bem grande aqui no Sul, já vai começar agora, né, com essa população do Rio Grande do Sul migrando aqui para o sul de Santa Catarina, e isso vai acontecer em outros lugares, como a colega falou, é seca no Nordeste, migrando para o Norte, determinado lugar, algum lugar que vão acontecer problemas climáticos muito frequentes, muito mais frequentes daqui para frente, as pessoas vão migrar para outros lugares, então a gente, enquanto setor público, tem que começar, enquanto humanidade também, né? Porque a gente precisa estar aberto para a migração das pessoas. Isso é um movimento que já acontece no mundo, a gente não vê, a gente acha que não acontece, que é coisa de televisão, mas acontece sim. Muitas pessoas migrando de um lado para outro, né? Por questões alimentares, questões climáticas, e a gente tem que aprender a lidar com isso não só quanto humanidade, mas principalmente quanto o setor público, que é o que nós estamos aqui, né? Que fazendo a nossa parte da melhor forma para atingir a população com benefícios, né? Era isso, era só mesmo um agradecimento e estou à disposição, tá? Na Superintendência Sul para o que for preciso. Obrigada. Tá bem, Tânia. Obrigada. Elias, por favor. Boa tarde a todos. Todos conseguem me ouvir? Eu estou te ouvindo um pouquinho mal, não sei se sou só eu. Tá todo mundo fazendo assim? Acho que talvez Tá se o senhor baixo, fez. Elias. Então, fazer a substituição aqui do fone para melhorar. Melhorou agora? Opa, então vamos em frente. Show. Bom, em primeiro lugar, então, boa tarde. Eu também faço uso das palavras que a Tânia colocou, pelo acolhimento de estar participando desse grupo seleto, sabe? Estou falando de Brasília, no momento, estou falando aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da ANA, e sou egresso do INSS, né? Estou cedido aqui para a ANA no momento. Então, a Vanessa, a Tânia, são colegas que eu já conheço aqui da Adgov, já trabalhamos juntos aí, então, assim, é muito bom revê-los, mas não nesse momento. Eu digo assim, as apresentações foram riquíssimas, eu participei da coordenação do trabalho de contingência no incêndio que aconteceu aqui em Brasília, na época no Bloco O, e eu achei muito importante as colocações no sentido de que, em primeiro lugar, a gente está se preocupando com pessoas. Eu acho que é isso. Os primeiros lugares, até antes de chegar nos clientes nossos, a população, né? Eu penso assim, os nossos servidores são pessoas que precisam de orientação e acolhimento,
né? Então, só complementaria a apresentação de Juliano, dos nossos colegas, que preocupar com os servidores é algo fundamental, né? E aí, Carla, quando você falou sobre a questão da estruturação de um trabalho, o que nos ajudou muito à época foi que nós conseguimos, não só, um dado assim, é um cuidado a mais que você tem que ter com a questão do direito no futuro, sim, tá? Mas, sobremaneira, hoje, ter um assessoramento do órgão de uma procuradoria, um órgão da defensoria, como foi colocado na apresentação que eu vi, num dos slides, justamente para poder dar essa segurança jurídica para quem está atuando hoje, né? Olha, hoje é aquela questão, passa um detalhe, enfim, e que amanhã realmente vai repercutir no direito de alguém. Mas nós não também temos que ter a- temos que ter a segurança de que a gente não vai conseguir cercar todos os flancos nesse exato momento, tá? Então, o importante isso eu obtive até orientação à época de uma advogada da União, por conta de um incêndio que aconteceu na Eletrobras, no Rio de Janeiro, que aí eu fiquei assim, poxa, e agora? Então ela falou, primeiro lugar, documente tudo. Segundo, se você puder estabelecer um repositório via uma página, por exemplo, é uma recomendação também que é interessante, porque ali você vai começar a colecionar, ou seja, você tem um ambiente web, vai colecionar as informações, vai permitir que as pessoas também tenham acesso, publicizando, né? Ou seja, as informações que forem necessárias e outras que virão, né? Então, isso aí são dicas que eu obtive na época e que foram de grande valia, quando, na verdade, depois de vários anos para frente, até processos que tinham sumido, né? E falar, olha, mas foi no incêndio. Não foi incêndio, porque nós fizemos um inventário, então deu essa segurança jurídica para todas as partes interessadas. E, por fim, eu só queria fazer um comentário para a Vanessa, né? A Tânia também já trabalha com a gente aqui na área de gestão de riscos, e isso é um prazer enorme compartilhar, viu, Tânia? É o que o INSS desenvolveu, a Digov, um plano de continuidade de negócio, né? Esse documento, ele já está pronto, eu acho que vale a pena buscá-lo, tá? Por quê? Porque na época que nós estávamos fazendo esse trabalho, a gente, inclusive com a base numa ISO, a gente parou de verificar, trabalhar somente na questão de contingência, continuidade de negócio, claro, atrelado à gestão de risco, mas começamos a trabalhar com a ISO, que fala sobre a resiliência das organizações, que aí contempla exatamente todas essas nossas preocupações, como a Tânia está colocando, né? Essa questão da migração populacional, essa questão como a gente lida o nosso trabalho dentro do INSS. Fala a gente que ainda me sinto INSS, tá, pessoal? Como a gente lida com isso, porque, na verdade, você lida a parte mais vulnerável do ser humano, né? É quando ele não tem dinheiro, quando ele está doente e precisa do amparo e a presença do Estado. Então, a gente tem esse know-how. Eu acredito que, se vocês me permitirem fazer o contato, sabe? Resgatar esse documento, porque eu acho que pela forma e pela construção que nós deixamos, ele vai se tornar um documento norteador desse primeiro passo que a gente precisa passar alguma primeira informação, né? E a gente fala exatamente que é o estabelecimento de contexto. Então, quando a gente começa a fazer, através das técnicas, um mapeamento da situação, eu começo, claro, uma questão de desdobramento, elaborar soluções que sejam mais eficazes e até mais efetivas, tá certo? Mas continuo no grupo e vamos lá, vamos superar isso daí, com certeza. Obrigado. Tá certo, muito obrigada, Elias. Obrigada a todos. Já passamos 10 minutos do nosso horário. Gosto sempre de ser certinha no tempo, porque todo mundo se programa, todo mundo tem suas coisinhas. Bora trabalhar, gente. Agradeço demais a presença e a vontade de todo mundo que está aqui, né? Porque se vieram para cá é porque querem dedicar um pouco do seu tempo para fazer o melhor possível para a gente superar esse tipo de situação tão difícil. Tá bem? Um abraço, a gente se encontra ali então no grupo e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Obrigada. obrigada. Tchau, Próximo. gente. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.